Hoje é 11 de novembro, 11 avos. E existe algo acontecendo agora, neste exato momento, que Carl Jung previu há quase um século. Algo tão poderoso que pode literalmente reescrever o código da sua realidade. E você tem apenas algumas horas para aproveitar. Preste muita atenção no que vou revelar, porque o que está acontecendo hoje não é coincidência, não é superstição. É um fenômeno que a ciência está começando a entender, mas que povos antigos já conheciam há milênios. Carl Jung está em seu escritório em Zurique, cercado por milhares de páginas de pesquisa sobre sincronicidade. Ele acabou de terminar sua obra mais controversa, aquela que quase destruiu sua reputação científica. E nela, ele faz uma afirmação que chocou o mundo acadêmico. Certos números aparecem repetidamente não por acaso, mas porque são portais, pontes entre o inconsciente coletivo e a realidade manifesta. A comunidade científica o ridicularizou, chamaram-no de místico. Disseram que ele havia perdido a razão, mas Jung não se importava, porque ele tinha provas, décadas de casos documentados, milhares de pacientes relatando as mesmas experiências. E o número que aparecia com mais frequência, 11, Jung descobriu que quando as pessoas viam repetidamente o número 11 menos, especialmente em momentos cruciais de suas vidas, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Uma mudança profunda, uma transformação, um alinhamento entre mundo interno e externo. Mas aqui está o que Jung nunca publicou, o que só aparece em suas cartas privadas descobertas décadas depois. Ela acreditava que existem datas específicas no ano onde o véu entre possibilidade e realidade se torna fino, onde a capacidade humana de manifestar se amplifica exponencialmente. E 11 avos é a mais poderosa de todas. Por quê? O que há de tão especial nesta data? A resposta vai muito além de numerologia. Jung descobriu que quando números se repetem em padrões específicos, eles criam o que ele chamou de sincronicidade significativa. Não é casualidade, é causalidade de uma ordem diferente. Uma ordem que opera através de significado, não de física mecânica. E hoje, 11 avos, temos o padrão mais poderoso possível. 4 vezes o número 1. 4 portais se abrindo simultaneamente, 4 pontes sendo construídas entre sua consciência e o campo infinito de possibilidades. Mas aqui está o que vai te dar arrepios. Estudos modernos de neurociência estão provando que Jung estava certo. Pesquisadores descobriram que quando você vê números repetidos, especialmente 11, seu cérebro entra em um estado único de coerência. Ondas cerebrais se sincronizam. O córtex pré-frontal, responsável por manifestar intenções em ações, se ativa de forma intensificada. É como se o universo estivesse cutucando você, dizendo: presta atenção, este é o momento, faça seu pedido, plante sua intenção, porque a janela está aberta. E não é só o cérebro. Estudos do Instituto HeartMath mostram que em datas com padrões numéricos repetidos, o campo eletromagnético da Terra menos a ressonância Schumann menos apresenta picos de frequência. O planeta inteiro está vibrando diferente hoje. Você não está imaginando que hoje parece diferente. Hoje é diferente energetically frequencied. E aqui está a parte crucial que Jung tentou nos ensinar. Você tem um período de tempo limitado para usar essa abertura, porque portais não ficam abertos para sempre. Eles se abrem, alcançam pico de potência, então se fecham. O portal 11 avos está no auge agora. Nas próximas horas você tem acesso a um nível de poder manifestador que não terá novamente até o próximo ano. A pergunta não é se isso é real. A ciência já provou. A pergunta é: você vai usar ou vai deixar passar? Porque Jung passou a vida estudando pessoas que aproveitaram esses momentos. E pessoas que os ignoraram. A diferença em suas vidas era devastadora. E nos próximos minutos você vai entender exatamente o que Jung descobriu sobre portais numéricos. Porque 11 avos é o mais poderoso de todos. E mais importante, o protocolo exato para usar esse portal antes que se feche. A descoberta de Jung e a ciência da sincronicidade, tudo começou com uma paciente de Jung chamada simplesmente de a mulher do escaravelho nos registros clínicos. Ela estava em terapia há meses, completamente presa em padrões rígidos de pensamento racionalista. Nada estava funcionando. E então, em uma sessão crucial, ela começou a contar um sonho sobre um escaravelho dourado. No exato momento em que descrevia o inseto, Jung ouviu uma batida na janela. Ele se virou, abriu, e um escaravelho real, extremamente raro naquela região, voou para dentro da sala. A paciente ficou em choque, e naquele momento, algo quebrou nela. Todas as defesas mentais, toda a rigidez, todo o controle desmoronaram. E a cura começou. Jung percebeu que não foi a terapia que a curou. Foi a sincronicidade. Foi a experiência direta de que existe uma ordem mais profunda operando na realidade. Uma inteligência que responde ao significado, não apenas à causa e efeito mecânica.
E ele começou a documentar obsessivamente. Quanto mais estudava, mais descobria um padrão. Sincronicidades não são aleatórias. Elas aumentam drasticamente em momentos de transformação, em pontos de virada, em limiares, e sabe o que mais? Elas estão diretamente conectadas a números específicos. Jung escreve: os números são arquétipos da ordem. Eles existem antes da consciência humana e persistirão depois dela. Eles são a linguagem através da qual o inconsciente coletivo se comunica com a consciência individual. Mas aqui está onde fica absolutamente fascinante. O número 1. Na psicologia junguiana, representa o princípio de unidade. O self, o todo indivisível, é o número do início, da origem, da fonte primordial. Quando você vê 11, você está vendo unidade refletida. Você está vendo o self reconhecendo o self. É um portal de autorreconhecimento. Quando você vê 11 e 11, você está vendo isso duplicado. É o self reconhecendo o self no tempo e no espaço. É sincronicidade em sua forma mais pura. E quando você vive o dia 11 e 11 avos, você está literalmente existindo dentro de um campo de quádrupla sincronicidade. É como estar no centro de 4 espelhos infinitos, todos refletindo sua essência mais profunda de volta para você. Jung descobriu que nesses momentos a barreira entre inconsciente e consciente se dissolve, entre desejo e manifestação, entre intenção e realidade. Ele chamava isso de Anius Mundos, o mundo uno. O momento onde todas as divisões artificiais menos mente, matéria, interno, externo, você, universo se revelam como ilusão. E você experimenta diretamente que tudo é um... Mas aqui está o que a ciência moderna está descobrindo que valida completamente. Físicos quânticos agora sabem que observador e observado não são separados, que consciência colapsa possibilidades em realidade, que no nível fundamental tudo está entrelaçado. O Prêmio Nobel de Física de 2022 foi dado para experimentos que provaram que partículas permanecem conectadas instantaneamente através de qualquer distância. Einstein chamava isso de ação fantasmagórica à distância e odiava a ideia. Mas Jung simplesmente sorria, porque ele já tinha visto isso acontecer milhares de vezes em seus pacientes. Ele só chamava por outro nome: sincronicidade. E aqui está a implicação devastadora. Se tudo está conectado no nível quântico, se consciência afeta matéria, se significado pode causar eventos físicos, então em momentos de alta sincronicidade como o onceava partes, sua capacidade de influenciar a realidade não é apenas aumentada, ela é amplificada exponencialmente. Jung documentou casos de pessoas que tiveram revelações em datas sincronísticas e suas vidas mudaram completamente em semanas. Não gradualmente, dramaticamente. Ele percebeu que esses momentos funcionam como nós no tecido do tempo, pontos onde múltiplas linhas temporais se cruzam. Andvoca pôde, consciente ou inconscientemente, escolher qual caminho seguir. E mais incrível, você não precisa acreditar para funcionar. Jung tratou céticos completos que experimentaram sincronicidades devastadoras em portais numéricos. A crença não é requisito, a abertura é. Mas há um componente crítico que Jung descobriu sobre como esses portais realmente funcionam. Um mecanismo específico que você precisa entender para aproveitá-los. O mecanismo oculto como portais realmente funcionam. Jung tinha um conceito que ele considerava sua descoberta mais importante. O inconsciente coletivo. Não é apenas seu inconsciente pessoal, suas memórias reprimidas, seus traumas, seus desejos escondidos. É algo infinitamente maior. É um campo de consciência compartilhado por toda a humanidade. Um oceano de arquétipos, padrões e possibilidades que existe além do indivíduo. E aqui está o chocante: você está conectado a ele agora. Sempre Steve Jung descreveu como um iceberg. Sua consciência é a ponta visível acima da água. Mas abaixo da superfície, sua psique se expande, se conecta, se funde com algo vasto e atemporal. E números são como coordenadas nesse oceano. Eles marcam pontos de acesso, portais, onde o individual pode tocar o universal. Mas aqui está o mecanismo que Jung descobriu e que mudou tudo. Esses portais não funcionam por esforço, eles funcionam por ressonância. Você não força uma sincronicidade, você entra em harmonia com ela. Jung observou que pessoas que tentavam controlar, manipular ou forçar resultados em momentos sincronísticos frequentemente falhavam. Mas pessoas que entravam em estado de abertura receptiva, de atenção relaxada, de intenção sem apego, essas experimentavam milagres repetidamente. Ele chamava isso de função transcendente, a capacidade da psique de unir opostos. Consciente e inconsciente, esforço e rendição, disse eu. E aqui está onde a neurociência moderna explode sua mente.
Estudos de meditação mostram que quando você entra em estados de monitoramento aberto, presente, atento, mas sem foco forçado, suas ondas cerebrais entram em coerência entre hemisfério esquerdo e direito. Você literalmente cria um campo eletromagnético unificado em seu cérebro, um portal interno que ressoa com portais externos. E em datas como 11/11 avos, quando o campo planetário está amplificado, essa ressonância se torna devastadoramente poderosa. Mas Jung descobriu algo ainda mais profundo sobre o número 11 Specificamen. Na numerologia tradicional, 11 é considerado um número mestre. Não é reduzido para 2, 1 mais 1. Ele mantém sua potência dupla. E na psicologia junguiana isso representa algo crucial. 11 é o número da individuação. É o processo de se tornar quem você realmente é. De integrar todas as partes fragmentadas de sua psique em um todo coerente. Quando você vê 11, o inconsciente está sinalizando: é hora de despertar, é hora de integrar, é hora de se tornar completo. E quando você vive um dia inteiro vibrando nessa frequência -11 dividido por 11, você está literalmente banhado em energia de transformação. Cada hora, cada minuto carrega esse código. Jung tratou pacientes que relatavam que em dias 11/11 avos, sonhos se tornavam mais vívidos, intuições mais precisas, coincidências mais frequentes, como se o volume do universo fosse aumentado. E não é imaginação. Estudos do Global Consciousness Project, um experimento que roda há décadas em Princeton, mostram que em datas numericamente significativas, geradores de números aleatórios ao redor do mundo começam a mostrar padrões. A aleatoriedade diminui, a ordem aumenta. É como se a consciência coletiva global estivesse mais coerente, mas alinhada. E quando você adiciona sua intenção consciente a esse campo já amplificado, você não está mais tentando criar mudança sozinho contra o universo. Você está surfando uma onda que já existe. Jung usava a metáfora do rio. Você pode tentar nadar contra a corrente, e será exaustivo e frustrante. Ou você pode sentir para onde o rio está fluindo e mover-se com ele. Não é preguiça. E hoje, 11/11 avos, o rio está fluindo em uma direção específica. Transformação, renovação, manifestação. A questão não é ser Jeep, você vai ser afetado por esse portal, você já está sendo. A questão é se você vai surfar conscientemente ou ser arrastado inconscientemente. Mas como exatamente você faz isso? Como ativa esse portal de forma prática, não apenas teoricamente? O protocolo Jung, ativando o portal 11/11 avos Jung, não era apenas teórico. Ele era profundamente prático. E ao longo de décadas tratando milhares de pacientes, ele desenvolveu protocolos específicos para trabalhar com momentos sincronísticos. E eu vou te entregar o protocolo exato que ele usava, adaptado especificamente para o portal 11/11 avos. Primeiro, reconhecimento consciente. Jung descobriu que o simples ato de reconhecer conscientemente uma sincronicidade amplifica seu poder. É como dizer ao inconsciente: eu estou prestando atenção. Continue falando, né? Então agora, neste momento, você vai fazer uma pausa mental e reconhecer. Hoje é 11/11 avos. Este é um portal. Eu estou aberto ao que isso significa para mim. Não precisa ser complicado. Não precisa ser ritual elaborado. É apenas um momento de reconhecimento consciente. Mas esse momento cria uma ponte. Segundo, limpeza do espaço psíquico. Jung trabalhava extensivamente com o que ele chamava de complexos, padrões emocionais carregados que distorcem nossa percepção e bloqueiam sincronicidade. Então, antes de tentar usar o portal, você precisa limpar. E a forma mais poderosa que Jung descobriu foi através da imaginação ativa. Você vai fechar os olhos por alguns minutos e simplesmente perguntar ao seu inconsciente: o que está me bloqueando agora? E então vai observar, sem julgar, sem forçar. Apenas observar que imagens, sensações, pensamentos surgem. Pode ser uma memória, uma emoção reprimida, um medo escondido. Quando surge, você não luta contra, você reconhece, você agradece por se revelar e você conscientemente escolhe soltá-lo. É liberação, não repressão. Jung era claro sobre isso. O que você resiste persiste, o que você reconhece pode escolher liberar. Terceiro, plantando a semente no solo fértil. Agora que o espaço está limpo, está na hora de plantar intenção. Mas não do jeito que a maioria faz. Jung descobriu que intenções eficazes não são pedidos, são alinhamentos. Você não diz: eu quero isso. Você diz: eu me abro para isto. Você não força: eu preciso que aconteça assim. Você permite: eu confio no desdobramento perfeito. E aqui está o truque junguiano crucial. Você não foca no que falta. Você sente como se já estivesse vivendo aquilo. Jung chamava isso de realização simbólica. Você cria a experiência internamente primeiro. Você sente a gratidão, a alegria, a plenitude de já ter aquilo. E isso envia um sinal claro para o inconsciente coletivo sobre qual linha temporal você está escolhendo. Quarto, o testemunho silencioso. Depois de plantar a intenção,
E um ensinava algo contraintuitivo. Esqueça. Não fique obcecado. Não cheque compulsivamente se está manifestando. Ele usava a analogia de plantar semente. Você enterra na terra e então confia. Se você fica desenterrando todo dia para ver se cresceu, você mata a planta. Então você planta sua intenção no portal 1111 avos e então solta. Você vive sua vida. Você permanece aberto, mas você não fica agarrado. E quinto, atenção às sincronicidades. Porque aqui está o que Enon descobriu. Depois que você usa um portal conscientemente, sincronicidades explodem em meros repetidos, encontros casuais. Informações aparecendo do nada. Essas não são distrações, são confirmações. São o inconsciente dizendo: mensagem recebida, estamos trabalhando nisso. E cada vez que você reconhece essas sincronicidades com gratidão, você fortalece a ponte. Você aumenta a largura de banda entre seu consciente e o campo quântico de possibilidades. Jung tinha um ditado: até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará de destino. Mas quando você trabalha conscientemente com portais como 1111 avos, você não é mais vítima do destino. Você é co-criador dele. E a verdade mais profunda que Jung descobriu é que você não está pedindo ao universo para mudar nada. Você está se lembrando de quem você realmente é. Você está removendo as camadas de condicionamento, medo e limitação que esconderam seu verdadeiro self. O portal 1111 avos não cria poder em você. Ele revela o poder que sempre esteve lá. A janela está fechando, ação imediata. Então aqui estamos. São 1111 avos e você agora sabe o que Jung levou décadas para descobrir. Você entende que este não é apenas mais um dia. É um nó no tecido do tempo, um ponto de acesso amplificado ao campo infinito de possibilidades. Mas aqui está a verdade brutal que eu preciso te dar. Portais não esperam. Eles têm janelas de potência máxima. E essa janela está se fechando. Nas próximas horas, a configuração energética de 1111 avos estará no hoje. Amanhã será 1211 avos. Diferente. Ainda poderoso à sua maneira. Mas não é isso. O portal específico, que se abre apenas uma vez por ano, estará fechado. Jung via isso repetidamente em sua prática. Pacientes que aproveitavam momentos sincronísticos transformavam-se rapidamente. Pacientes que ignoravam ou adiavam permaneciam estagnados por meses, às vezes anos, esperando o próximo momento de abertura. Ele escreveu: Deus não se importa com nossa agenda. Sincronicidade opera em seu próprio tempo. Quando ela bate a porta, ou você abre ou ela vai embora. Então agora, antes de terminar este vídeo, você vai fazer algo. Não amanhã, não depois. Agora, você vai pegar um papel ou abrir o bloco de notas do celular e vai escrever uma frase. Uma única frase que capture a essência da transformação que você está buscando. Não uma lista de desejos, não 10 objetivos. Uma declaração, uma intenção cristalizada, e você vai começar essa frase com: eu me abro para. Porque lembra o que Jung ensinou? Não é pedido, é alinhamento. Não é força, é permissão. Então você escreve: eu me abro para. E completa com o que seu coração mais profundo deseja experimentar. E então você vai parar, fechar os olhos e vai sentir como seria viver isso. Não imaginar vagamente. Sentir no corpo a gratidão, a alegria, a paz, o poder. Seja qual for a emoção que viria com aquilo já sendo real, você vai respirar isso, absorver isso, deixar cada célula do seu corpo ressoar com essa frequência. E então, e isso é crucial, você vai soltar. Vai agradecer ao portal, vai agradecer ao seu inconsciente, vai agradecer ao universo e vai confiar. Jung passou décadas estudando pessoas que manifestavam através de sincronicidade. E sabe qual era o traço comum? Todos eles tinham profunda confiança no processo. Não necessariamente no resultado específico, mas no desdobramento inteligente da vida. Eles plantavam sementes em solo fértil e então viviam suas vidas com presença, atenção e abertura. E as sincronicidades cuidavam do resto. Mas aqui está a última verdade que Jung descobriu. Portais como 1111 avos não são muletas. Eles são lembretes. Eles são amplificadores. Eles são treinamento, porque a verdade mais profunda é que você não precisa esperar por portais especiais para criar sua realidade. Você está criando cada momento, cada pensamento, cada escolha é um ato de manifestação. Mas datas como hoje te dão impulso, te dão momentum, te dão prova tangível de que isso funciona. E quando você experimenta sincronicidades poderosas no portal 1111 avos, algo muda em você. Você não acredita mais que manifestação é possível. Você sabe, e conhecimento experiencial muda tudo. Jung morreu em 1961.
mas seu legado continua transformando vidas. Ele nos mostrou que não somos máquinas biológicas em um universo mecânico. Somos consciências criativas em um universo vivo, responsivo, inteligente. E hoje, 11 avos, o universo está prestando atenção extra. Está amplificando sinais. Está abrindo portas. A única pergunta que importa é: você vai atravessar? O portal está aberto. Yun te mostrou o caminho. Agora é sua vez. Não deixe este momento passar, porque quando você olhar para trás daqui a um ano, você vai se lembrar, foi em 11 avos que tudo começou a mudar. A escolha sempre foi sua. O poder sempre esteve em você. Yun apenas acendeu a luz. Agora atravesse o portal.